celebrando ao Senhor e compreendendo, irmão, compreenda isso, minha irmã. As promessas do Senhor, elas são incomparáveis para a sua vida. Elas são incomparáveis. Incomparáveis. Elas não podem se comparar, tampouco a tribulação que você e eu estejamos enfrentando. Ou, quem sabe, também é um momento de bênção e de vitória, onde você acha, não preciso mais da bênção, não preciso mais da promessa, ela já está se cumprindo. Não, tem muito mais de Deus. Amém? Amém, igreja? Tem muito mais de Deus, tem muito mais, muito mais. Muito obrigado, eu já estava precisando. Deus tem muito mais, o Senhor tem muito mais, queridos. Não tenha dúvida disso. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 4. Sentadinho como você está, mas em plena reverência à palavra do Senhor, à presença de Deus neste lugar. Provérbios, capítulo 4. A gente vai ler o versículo de número 23. Verso de número 23. Provérbios 4, versículo de número 23. Olha aí o que nos diz o texto. Todo mundo achou? Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? De tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Há um outro texto, 1 Samuel, capítulo de número 16. Pro 1 Samuel, capítulo de número 16, versículos 6 e 7, que diz assim, 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém? Eu estava hoje buscando do Senhor uma palavra, e o Senhor começou a falar comigo e a trazer algo ao meu coração, para os nossos corações nesta noite. O texto que a gente leu de Provérbios, ele diz que de tudo relacionado à nossa vida, de tudo que está inerente à nossa vida, nós precisamos guardar algo muito especial, algo muito importante, que é o nosso coração. Porque dele procedem as fontes da vida. De tudo aquilo que nós temos, de tudo que possuímos, de tudo que somos, precisamos guardar o nosso coração. Não adianta eu guardar o meu corpo, fazendo dieta, exercício, se o meu coração não está sendo guardado. Não adianta eu guardar os meus bens materiais, eu guardar dinheiro na poupança, se eu guardar através de investimentos, se eu não estou guardando o meu coração. E quando ele nos traz esta orientação, este conselho, quando eu li este texto, o Espírito Santo me fez lembrar de alguém que na Bíblia é uma pessoa conhecida como alguém
segundo o coração de Deus. Que coração mais perfeito que o coração de Deus para ser alguém, ter alguém semelhante a Ele? O coração de Deus é um coração perfeito. E eu não estou falando aqui de coração no sentido de um músculo que bombeia sangue pelo nosso corpo. Eu estou falando das nossas emoções, eu estou falando do centro das nossas emoções, eu estou falando da caixinha onde nós guardamos todas as emoções que são inerentes, que pertencem, que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do ser humano, que compõem a existência humana. O coração de Deus é um coração perfeito. O coração de Deus é um coração sem mácula. O coração de Deus é um coração sem mancha alguma. O coração de Deus é um coração que nos alcançou através do seu amor expresso na cruz do Calvário, no seu Filho Jesus Cristo. E a Bíblia encontra um ser humano na face da terra que é reconhecido como alguém segundo o coração de Deus. E aí nós lemos o texto onde o profeta Samuel chega até a casa de uma família para ungir aquele que havia sido escolhido por Deus para ser rei sobre Israel, sobre a nação que também era uma nação escolhida pelo próprio Deus. Quando Samuel chega até a casa daquela família, ele chega numa intenção de derramar óleo sobre uma pessoa, sobre um homem. Quando ele se depara com o filho mais velho daquela família, ele olha o porte atlético daquele camarada, né? Se a gente fosse imaginar alguém assim hoje, talvez imaginaríamos, sei lá, uma pessoa tipo um Capitão América, né? Ou alguém semelhante a um Thor, ou quem sabe um Superman, né? Um Henry Cavill, com covinha no queixo e tudo. Não, talvez não, porque possivelmente ele tinha barba, não dava para ver a covinha. Mas Samuel olha aquele jovem, Samuel olha para aquele homem, vê aquele homem alto, aquele homem forte, um homem que para qualquer pessoa que batesse os olhos nele diria: está aí uma pessoa que representaria bem a nação de Israel, porque o rei naquela ocasião, naquela época, os reis saíam em batalha, os reis geralmente eram pessoas de portes, né, de físicos mais avantajados para expressar força, para expressar autoridade, para expressar poder. E quando Samuel olha, ele vê, não, tem que ser esse aqui. Olha o que o texto diz: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Certamente é esse aqui que Deus escolheu, certamente é esse aqui que Deus elegeu para ser o rei. E aí Deus fala a Samuel: não é ele. O ser humano, ele olha diferente, o ser humano, ele olha a aparência, o ser humano, ele olha o exterior, mas eu olho o interior, eu vou lá no coração do homem, eu enxergo, eu contemplo, eu observo, eu acompanho o que está no coração do homem, e não é Eliabe. Ele passa, o outro filho, o outro. Quando terminam todos os que estavam na casa, e ele pergunta: acabaram-se os filhos? O pai quase diz, quase que Jessé fala, não, lembrei, tem um outro, um jovem, um adolescente, um jovem, um rapazinho, que está lá no campo tomando conta das ovelhas. Manda chamar, porque Deus não erra o alvo, Deus
Deus não erra o alvo. Ele me mandou vir até a sua casa, Jessé. Então Deus não errou o alvo. Então manda chamar esse outro teu filho. E então quando chamam, vem aquele rapazinho franzino. Davi chega diante de Samuel. Samuel deve ter olhado, coçado a cabeça e pensado: não é possível que é esse rapaz, não é possível que esse seja o rei. E Deus, quando olha para Davi, ele confirma o coração de Samuel: Samuel, pode derramar o óleo da unção sobre ele, porque é ele quem eu tenho escolhido e eu tenho ungido como rei de Israel, porque eu estou olhando o coração desse jovem, e o coração dele bate, ele pulsa segundo o meu coração. Aleluia! Oh, louvado seja Deus. Aleluia. E eu comecei a buscar de Deus: Senhor, eu comecei a falar com o Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor encontrou em Davi? O que o Senhor achou em Davi? Um jovem, um rapaz sem experiência de liderança, sem experiência de guerra, sem experiência de batalha, não tinha experiência nenhuma em administração, não tinha qualquer tipo de experiência que pudesse qualificá-lo como rei de uma nação. Mas Deus olha para aquele rapaz, e quando Deus contempla o coração dele, ele encontra algo de especial, ele vê algo de precioso, algo de valioso. E aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração: uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa cujo coração se quebranta diante da face do Altíssimo. Aleluia! Oh, glória a Deus, irmãos! Aleluia, igreja! Porque quando nós nos quebrantamos diante de Deus, significa dizer que nós estamos deixando o nosso orgulho, o nosso ego de lado, estamos nos despindo de nós mesmos e quebrantando o nosso coração diante da face do Altíssimo. Nós o reconhecemos como soberano, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Nós o reconhecemos como nosso Deus. Aleluia! Eu deixo, quando eu tenho um coração quebrantado diante do Senhor, eu estou deixando literalmente as minhas verdades absolutas de lado, eu deixo as minhas opiniões de lado, eu deixo o meu querer de lado, eu deixo a minha vontade de lado, mas eu busco, eu anseio, eu desejo ardentemente em minha alma a presença, a face do Senhor. Aleluia! Aleluia! Davi era alguém que tinha esse ardor em seu coração. Quando nós vamos para os Salmos, encontramos diversas vezes Davi se quebrantando diante da presença do Senhor, Davi se quebrantando diante do Altíssimo, Davi dedilhando a sua harpa, compondo belos hinos, belos louvores a Deus, onde ele diz: ah, Senhor, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma, ela suspira por ti, ó Deus. Aleluia! E sabe o que Davi estava querendo dizer? Ele estava fazendo uma referência a um animal que, quando estava com sede, ele conseguia farejar a água a quilômetros de distância, e ele conseguia caminhar em direção àquela fonte que saciaria a sua sede. Era isso que Davi estava dizendo. Um coração quebrantado, ele consegue farejar, ele consegue sentir, e ele sabe que somente em Deus ele vai saciar a sede contínua existencial da sua alma. Aleluia! Não há uma outra fonte que possa saciar a nossa sede da presença, da face e da graça do Senhor, queridos. Então nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração que se quebranta diante da face do Altíssimo. Outra característica de um coração segundo o coração de Deus é um coração que reconhece a sua falha e a sua fraqueza. Irmãos, se tem uma coisa que em nossos dias tem sido difícil para nós, para as pessoas, para aqueles que vivem nesta geração,
é reconhecer os seus erros, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer as suas limitações. Muitos de nós, irmãos, mesmo quando estamos quebrando a cara, mesmo quando está tudo dando errado, mesmo quando as coisas não estão indo bem, a gente não quer muitas vezes se quebrantar, a gente não quer se humilhar, a gente não quer reconhecer que nós estamos dando uma bola fora. A gente não quer reconhecer que está pisando no tomate, sim. A gente não quer reconhecer que está viajando na maionese. A gente não quer reconhecer que a gente fez uma escolha errada, que a gente tomou uma decisão equivocada. Nós mantemos a nossa posição e nós não reconhecemos, porque não, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, o que vão achar a meu respeito. Eu sou pastor, eu não erro, eu não falho. Todas as minhas decisões, elas estão pautadas pela palavra. Nossa, as minhas decisões, elas foram friamente calculadas. Todos os movimentos são friamente calculados, isso só com Chapolin colorado. Às vezes a gente dá errado sim. Às vezes a gente erra, às vezes a gente falha, às vezes a gente peca. Aliás, não é só às vezes não, até mesmo quando tomamos uma decisão onde permitimos que o orgulho domine, onde permitimos que o nosso ego se manifeste, que o nosso ego infle, e então nós também estamos pecando, porque não queremos reconhecer diante de Deus, não queremos reconhecer que infelizmente foi tomada uma decisão errada, não queremos reconhecer que infelizmente nós demos uma bola fora. Dificilmente a gente faz isso. Davi quase passou por isso. Davi quase que ele comete essa falha. Quando ele peca com Betseba e ele planeja o assassinato do seu esposo, ele ficou quietinho, ele omitiu a situação, ele já era rei, já estava estabelecido como rei sobre Israel. Ele fica quietinho, mas Deus, que olha o coração e vê também tudo que está acontecendo à nossa volta e em nós, ele manda o profeta Natan até ele. Natan chega: olha, rei, tem uma história aí para te contar. Conta a história para ele. O moço tem lá um cordeirinho, tem lá um novelho, não me lembro agora qual era o animal. Mas do lado dele tinha um rei, tinha alguém muito poderoso e rico, e quando recebeu uma visita mandou matar lá o animal do pobrezinho, coitado. O que a gente faz, rei? Mata esse sujeito, pega ele e mata. Pois é, rei, tem só um probleminha, esse sujeito é você mesmo. É você que errou, foi você. Você sendo rei, tinha direito a qualquer mulher, mas você pegou a mulher do seu capitão, você pegou uma mulher que não deveria, você ainda planejou a morte de um homem importante do seu exército. Então ele reconhece, ele pede: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, Senhor. A Bíblia diz que quando Betseba é engravida e o bebê nasce, ele está doente. A Bíblia diz que Davi, ele se veste de pano de saco, ele fica em cima das cinzas em jejum, clamando a Deus pela vida daquele bebê. E a Bíblia diz que Deus, ele permite que a criança morre. Ele não ouve a oração de Davi, mas quando Davi sabe da morte do bebê, ele se levanta, ele se lava, ele se alimenta, ele vai para a casa do Senhor adorar a Deus. Eu entendo aqui, a Bíblia não diz diretamente, mas eu entendo que Davi já havia reconhecido o seu erro, já havia reconhecido que ele tinha pisado na bola sim, mas ele já tinha se quebrantado e dito: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu errei, me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade. E sabe o que Deus faz? Quando nós nos humilhamos, quando nós nos quebrantamos, quando nós reconhecemos a nossa falha, Deus nos dá novas oportunidades, Deus nos dá novas chances. Betseba engravida novamente, e agora ela dá luz a Salomão, aquele que haveria de receber o trono das mãos de Davi. Aleluia!
Oh, glória a Deus! Então, irmãos, não é apenas quebrantar o coração, mas se humilhar, reconhecendo também que nós erramos, que nós falhamos. Um coração segundo um coração de Deus é um coração que busca incessantemente e intencionalmente a presença do Senhor em sua vida. Não há como termos um coração segundo o coração de Deus se nós não buscarmos incessantemente e intencionalmente a presença do Senhor. Deus, Ele não vai se manifestar em nossas vidas se nós não abrirmos o nosso coração para isso. Se nós não nos colocarmos de forma intencional para buscarmos a sua presença e a sua face. Em Apocalipse, no capítulo de número 3, no verso 20, um verso conhecidíssimo que nós utilizamos muitas vezes para evangelizar. Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que palavra especial. Significa que Deus tem um interesse de entrar. Deus tem um interesse de estar comigo e com você. Mais do que isso, Ele não chega de mão vazia. A gente às vezes chega de mão vazia na casa do coleguinha, né? Às vezes, principalmente na hora do almoço, vim te fazer uma visita. E aí você chega de mão vazia, mas chega com a boca aberta e com o estômago também disposto. Mas Deus não. Olha que coisa tremenda. Olha, eu vou entrar na sua casa, eu vou cear com Ele, Ele vai cear comigo. Eu vou participar de um banquete que eu estou trazendo para Ele, mas Ele também vai ser participante do banquete comigo. Deus está dizendo para mim e para você, quando nós desejamos, quando nós ansiamos, quando nós permitimos que Ele entre neste coração, que Ele faça parte da nossa existência, mais do que simplesmente ou meramente através de um culto semanal ou de 2 cultos semanais, mas diariamente nós estamos neste relacionamento, nós poderemos desfrutar de todo o banquete que Ele tem preparado para mim e para você. Aleluia! E coisa boa é quando a gente participa de um banquete. Por 2 domingos seguidos, minha esposa preparou um verdadeiro banquete lá em casa. Por 2 domingos consecutivos, eu vi minha esposa, evangelista Ademilton. Meu Deus! Primeiro foi um peixe, sei nem que eu esqueci o nome do peixe até. Mas um peixe assim, que ela comprou, falou: não, quero assar um peixe. Aí a gente encontrou um peixe, um preço excelente lá em Guarapari. Peixe assim, levei para casa. Aí achamos também lá em Guarapari, camarão a R$20 o quilo. Foi um achado precioso. E ele assado em cima daquele peixe, então ficou maravilhosíssimo. Sentamos e comemos aquele peixe assado, assadinho no forno, coisa linda, deliciosa. Você sentar-se à mesa para desfrutar de um banquete é um momento agradável, é um momento que alegra o coração, que alegra a alma, é um momento em que você se regozija com as pessoas que estão ali à sua volta naquela mesa, é um momento de compartilhar, é um momento onde você desfruta da presença daqueles que estão contigo ali.
É um momento onde você se alegra. Essa semana minha esposa promoveu uma reunião lá com parte da equipe dela estadual. Ela preparou toda uma mesa, fez lá uma arrumação com os suplás que a irmã Marilúcia preparou. Quem precisa de suplá, procura Marilúcia, costureira de alta costura, de alta performance. Vai lá e procura ela. Minha esposa preparou aquela mesa, arrumou as xícaras, colocou lá os guardanapos que também a Marilúcia preparou. Ficou aquela mesa linda. Quando as irmãs chegaram, que olharam aquilo, meu Deus, que mesa linda! E elas sentaram e comeram e conversaram e compartilharam da presença de Deus. Entende isso, irmãos? Quando você chama alguém para sua casa, quando você traz a sua família à mesa, é um momento de intimidade da família, é o momento do aconchego da família, é o momento da alegria com a família, e o Senhor, Ele está batendo a porta dizendo: eu quero estar contigo aí no teu coração, porque eu tenho um verdadeiro banquete para compartilhar com você, um momento de alegria, um momento de regozijo, um momento de saciar a tua alma. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Guarda o coração, querido. O problema é que às vezes a gente não só não guarda o coração, como permite que muita coisa ruim entra. A gente abre a porta para muita coisa que vai fazer bagunça. A gente abre a porta para muita coisa que vai apenas gerar entulho dentro do nosso coração. Hoje eu recebi um videozinho de alguém que estava mostrando alguns pontos de vício de lixo dentro da cidade de Vila Velha. E aí a pessoa apontando: olha aqui, essa rua virou um ponto de vício de lixo. Ou seja, um lugar onde as pessoas já se habituaram a jogar lixo. E às vezes a gente trata o nosso coração assim. A gente permite que o nosso coração seja um lugar onde entra lixo. E às vezes a gente não tem o descarte, a gente só tem a entrada. Mas certa ocasião eu assisti uma entrevista do padre Marcelo Rossi, numa ocasião onde ele ficou muito doente, muito doente. E ele disse o seguinte: eu entrei em depressão, porque quando eu entro no confessionário eu escuto muita coisa das pessoas, e eu estava sentindo-me como um verdadeiro saco de lixo, onde tudo aquilo entrava e começou a fazer mal a ele. E muitas vezes a gente é assim. A gente guarda rancor, a gente guarda mágoa, a gente guarda tristeza, a gente guarda ira, raiva, a gente guarda tanta coisa, irmãos, que vai apenas se amontoando no nosso coração. Nós estamos deixando de guardar o nosso coração, nós estamos deixando de vigiar o nosso coração, nós estamos permitindo que o nosso coração seja apenas uma fonte de maledicências, nos tornando pessoas amargas, nos tornamos pessoas azedas, pessoas que quando alguém chega e fala para ele bom dia, a resposta que vem é só se for para você. Ele não consegue olhar o sol raiar no novo dia. Ele só consegue enxergar nuvens negras à sua volta. Por quê? Ele não está guardando o seu coração. Ele está guardando no coração tudo aquilo que serve apenas para amontoar como entulho, como lixo, como coisas que não prestam. Mas um coração segundo o coração de Deus é o coração que consegue se livrar disso tudo, porque é um coração perdoador, é um coração que está apto para perdoar, apto para liberar perdão, apto para também pedir perdão. E ele não vai guardar nada daquilo que possa gerar lixo, inseguranças, incertezas na sua alma. Mas ele vai conseguir avançar e crescer diante de tudo que o Senhor tem
para Ele. Talvez alguém possa olhar para mim, para você e dizer: esse aí não tem problema não. Pastor não vive problema não. Coitado. Pastor está sempre rindo. Pastor está sempre brincando. Pastor está sempre feliz. O homem vê o exterior, só Deus vê o coração. Eu procuro guardar o meu. Sempre que eu percebo que tem alguma coisa rondando, sempre que eu percebo que tem alguma coisa tentando roubar a alegria do Senhor da minha vida, eu já me ponho de prontidão. Senhor, me ajuda aqui. Deixa não. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Então eu não vou deixar que nada roube a alegria do Senhor que está em minha vida, que está no meu coração, irmãos. Eu me alegro quando eu vejo as pessoas aqui nesse templo. Mas quando eu não vejo ninguém, como a gente viveu muitos meses aqui com esse templo completamente vazio de outras pessoas, só tínhamos a equipe que vinha para cá para fazer o culto online. Ainda assim meu coração se alegrava em Deus, porque eu me alegro independente das circunstâncias, porque a fonte da minha alegria não é eu ter um carro 0 quilômetro, ter uma conta bancária cheia de dinheiro, não é eu ter casa própria, não é eu vestir roupa de marca, não é nada disso. A minha alegria, a fonte da minha alegria é o Senhor. A fonte da minha alegria é aquele que tem promessas incomparáveis para a minha vida. Aleluia, aleluia. Então eu estou sempre guardando o meu coração, mas o que você tem feito com o seu? Essa é a pergunta para mim e para você hoje. O que você tem feito com o seu coração? Talvez você também esteja aí blindando o teu coração de uma tal maneira que está impedindo também que qualquer outra coisa boa que venha da parte de Deus se manifeste, que qualquer outro agir sobrenatural do Senhor sobre a sua vida opere o milagre de Deus. O guardar o coração não significa que a gente precisa blindar contra tudo e contra todos. Até mesmo sentir dores faz parte também da nossa vida e também do nosso crescimento. A diferença é que eu não posso viver em dores. Tem hora que eu me entristeço, irmãos, com certeza. Pode ter certeza absoluta disso. Tenho sentimento como qualquer um. Com certeza Davi em muitos momentos se entristeceu. Com certeza Davi em muitos momentos se irou. Com certeza Davi em muitos momentos ele ficou com raiva, ele ficou chateado, ele ficou aborrecido. Com certeza ele viveu cada um desses momentos que você e eu vivemos também no nosso dia a dia. Certamente Davi teve momentos da sua vida que ele teve medo. Certamente em alguns momentos da sua vida Davi pensou em desistir. Certamente em alguns momentos ele parou. Mas nada disso impediu dele ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque cada um desses sentimentos teve o seu tempo exato de início, meio e fim. O problema é que às vezes a gente dá tanto valor a sentimentos ruins, sentimentos que nos machucam, que nos maltratam, que a gente não consegue botar um ponto final, a gente não consegue dar um fim a essa história. Parece até novela mexicana, começa e parece que nunca vai acabar. Tem trocentos mil capítulos, e volta e meia a gente está lá e revivendo isso, revirando isso, como pessoas que reviram lixo em busca de alguma coisa boa, mas no lixo nós não vamos encontrar nada de bom. No lixo, por mais bonitinho que esteja, ele continua sendo lixo. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele quer trazer novas todas as coisas em minha vida, em tua vida, porque em Cristo nós somos novas criaturas. Então Ele tem coisa nova para a gente, Ele tem coisa nova para mim, Ele tem coisa nova para você, Ele tem algo novo para as nossas existências. E é isso
que Ele de fato deseja entregar a cada um de nós. Então você e eu precisamos guardar bem o nosso coração. Jesus diz que a gente precisa aprender a juntar tesouro no céu, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. E sabe, irmãos, às vezes a gente está olhando para tudo aquilo que nos amedronta, tudo aquilo que nos machuca, que nos fere. E às vezes a gente está tratando essas coisas como tesouro. A gente está tratando isso como um verdadeiro tesouro. O que você faz com o tesouro? Você guarda. Você coloca num lugar bem seguro, que é para ninguém tirar. E tem muita gente que está guardando sentimentos que trazem dor na alma como um tesouro precioso, como algo valiosíssimo, e não deixa ninguém tirar, deixa ninguém tocar. O problema é que enquanto você está fazendo isso, teu coração também está ali. E pedir ao Espírito Santo que te ajude a encontrar tudo aquilo dentro do teu coração e da tua alma, tudo que está te fazendo mal, tudo que está te ferindo, tudo que está te machucando, tudo aquilo que está te maltratando, tudo aquilo que está impedindo você de avançar. Quantas vezes você olha para o lado, vê fulano crescendo, Beltrano avançando, e você não consegue? Você tem tantos sonhos, tem tantos projetos, tem tantos planos. Você já olhou para a sua vida e já almejou tanta coisa, já pensou tanta coisa, já imaginou assim, nossa, agora vai, agora realmente eu vou arrebentar a boca do balão, agora o negócio vai fluir. Você dá um passo para frente, parece que dá 2, 3 passos para trás, você fica ainda naquela indagação, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu não vou? Por que eu não cresço? Por que eu não avanço? Por que eu não progrido? Por quê? Por quê, Senhor? Quem sabe é porque exatamente no seu coração não está havendo espaço para o novo de Deus, porque você está armazenando sentimentos, você está armazenando pensamentos, dores, aflições que impedem do teu coração ser aberto para todo o novo que o Senhor tem para você.